MSN Preview, informação até você. Pois é, tem gente que quando anda na rua é chamado para tirar foto, para dar autógrafo, e nem importa se está jogando ou não. Sabe por quê? Porque faz parte da memória afetiva do sul-mato-grossense, do carinho que a gente ainda tem pelo nosso futebol. Parte desse carinho tem muito a ver com os gols que ele fez na carreira e com a pessoa que ele é. Um ídolo humilde, um ídolo do povo, ídolo dos times daqui, com uma história linda. Eu falo com meu amigo Tainha, e se eu fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo, feliz em ter você aqui, viu? Obrigado, Danilo, obrigado pelo convite, sempre uma honra estar participando de um programa igual esse seu, visto praticamente em todo o Mato Grosso do Sul. E estamos aqui, vamos bater um papo legal, espero que seja agradável. Há quase um ano atrás, eu lembro de estar presenciando, estar produzindo uma entrevista com o colega Júnior Dário, trabalhava comigo na Band, contigo, um quadro que acabou, não sei se continuou e tal, mas ali você pôde contar a tua história, e uma história linda, e falar principalmente do depois do futebol, como que foi, E ali a gente enxerga, quem viu a entrevista, e eu que vi ali tão de pertinho, e ele conduziu muito bem a entrevista, enxerga o quanto que o Mato Grosso do Sul ainda precisa evoluir muito ao tratar seus ídolos, as pessoas que fizeram história aqui, Que quando você cuida da tua própria história, e até uma historiadora já veio aqui para falar disso, você cuida do seu futuro. Você foi um cara que, se a gente tem uma boa última lembrança do futebol daqui, você fez parte disso. E aí eu quero te perguntar o seguinte, como que é para você ver esse futebol em queda livre? Você que ainda viu ali quando tinha um outro tipo de lampejo, ainda uma outra atmosfera, Morenão lotado e tudo mais, e até um nível técnico um pouco melhor. Para mim é triste, para mim é como se estivesse acabando uma história que nós temos, se encerrando uma história. Nós temos um passado glorioso, Nós temos grandes craques, grandes pessoas que através do esporte se tornaram cidadãos, se tornaram pais de famílias, E a gente vê isso acabando em Mato Grosso do Sul é difícil, Nós que fizemos parte da história do futebol sul-mato-grossense, hoje você não tem mais o prazer de assistir uma partida de futebol, Por quê? Porque você não vê mais um grande craque, Você não vê um garoto surgir de uma base para despontar num cenário nacional, Então o que a gente pensa é que eu como pessoa, que daqui mais 2, 3 anos não teremos mais futebol aqui, se nós não mudarmos a mentalidade, se nós não tivermos um investimento com pessoas sérias, com pessoas competentes para trabalhar o futebol. Porque as pessoas que estão aí hoje são pessoas que não têm a mínima competência para mexer com futebol. São pessoas amadoras que pegam o futebol para se promover. Então o que nós esperamos é que os clubes formem atletas, formem uma categoria de base e que nós possamos ter um time pelo menos na Série B, Como já foi um dia, lá no começo dos anos 90, Até 92 o Operário ele era da Série B, depois ele cai para a terceira, não tinha quarta, fica um tempão na terceira os times daqui, e hoje em dia estão na quarta divisão, e se tivesse oitava divisão, estava na oitava. Para o pessoal entender um pouco mais do Tainha, esse cara que foi um dos maiores artilheiros da história do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste, lá atrás, como foi o teu começo para se tornar um jogador de futebol? Eu tive muita dificuldade na minha vida. Eu vim de uma família pobre, família humilde, Meu pai foi embora, eu tinha 5 anos de idade. E minha mãe, na dificuldade com 3 filhos, que era só eu e 2 irmãs, naquela dificuldade eu vi no futebol uma oportunidade de ajudar minha mãe, Ajudar minha mãe a criar minhas irmãs, Mas, assim, não tinha como, Eu não tinha chuteira, não tinha... Então eu fui trabalhar de soldador, Com 17 anos fui trabalhar de soldador, com 24 eu recebi uma proposta do próprio comercial para jogar uma partida amadora lá em Rio Brilhante, de veterano. Ou seja, você tem uma entrada tardia no futebol. Entrei com 24 anos, não tive categoria de base, nunca passei dentro de um clube profissional, E fui jogar esse amador lá em Rio Brilhante. E na sequência o profissional jogava. E na época o treinador era o Copeu. E o Copeu sempre andava nos bairros, Ele gostava, ele era uma pessoa que dava para todo mundo. E eu fui lá e fiz... O Copeu que jogou no Palmeiras.
Copiou o Palmeiras, Goiás, se não me engano. Sim. Foi ídolo aqui no Comercial. Sim. Um nome da história também, né? Uma pessoa fantástica, tenho consideração até hoje por ele. Sempre tive, né? E nessa parte de veterano eu fiz 6 gols. Nessa daí? Fácil? Fácil, né? Veterano, eu com 24, né? Uhum. Aí o Copel logo em seguida jogou profissional, o Copel pediu pro João Leite, que era um cara que cuidava do amador do comercial, o veterano comercial, que me levasse até comercial no outro dia. Isso foi no sábado, na quarta o comercial jogava contra o Inter. Cheguei lá no sábado de manhã, me apresentei lá. Ele falou, quero que você entregue meu elenco. Estou precisando de um atacante igual você, não tenho. E vou te promover profissional. Pô, profissional era meu sonho, né? E fui. Treinei sábado, domingo, segunda, terça concentrei, quarta joguei contra o Inter. A vida da gente ela é feita de oportunidades e a gente tem que abraçar. Eu abracei a minha, graças a Deus, construí minha história com esforço, sabe? Nunca passei por cima de ninguém, sempre respeitando hierarquias e cheguei onde eu cheguei. Olhando para trás, também é sempre bom comparar, né? Hoje a gente tem esse fenômeno do Endrick, né? Que é um camisa 9, um menino de 16 anos, que pode chegar até o valor de 60 milhões de euros, né? Quando for para o Real Madrid. Que é aquela história do atacante forte, né? Que protege bem a bola, gira e bom para contra-ataque. Né, que no mundo de hoje chama transição ofensiva, né, para os portugueses aí, da periodização tática e tudo mais. Você era um cara que reunia características assim, né? Domínio que protegia bem a bola, era rápido, sabia finalizar muito bem. Hoje, assim, para o imaginário de quem estiver assistindo, quem que seria alguém parecido com o Tainha daquela época no mundo de hoje? Fora o Endrick, que para mim eu acho muito parecido, a característica. Eu gosto muito daquele atacante do São Paulo, o Caleri. Eu acho ele um atacante das minhas características. Ele não é mais estabanato que você na época? Não, eu acho não. Eu acho que por causa do elenco, né? Da forma como ele joga no São Paulo. Você era mais posicional. Eu gostava de jogar pelas alas, né? Uhum. Pelas beiradas de campo. Você vinha do canto pro meio. Né? Sempre cortando o facão. Mas eu acho que o Caleri hoje me encaixaria na personalidade dele, né? Uma personalidade forte, né? Um atacante que é versátil, né? Sai para os lados também. Eu acho que... Que é por conta da movimentação, você fala. Não é um cara de estar... Não é um cara de ficar fixo na área, né? Um cara de movimentação. Eu me identifico com ele. Do Comercial, depois você passa por outros clubes e chega a viver aquela história de sair da fronteira, né? Que é muito difícil o atleta que sai de Mato Grosso do Sul e vai jogar em outros lugares. Como foi essa experiência tua no Paraná? Na verdade, eu fui para o Paraná através de um treinador também que veio para o Comercial, chamado Itamar Belas Almas, né? Ele veio treinar o Comercial. Uma dúvida, tá? Isso é até legal fazer um corte aqui. Existia um intercâmbio maior dos estados vizinhos com o Mato Grosso do Sul naquela época, né? Hoje, uma amostra de quanto que a gente está morto no nosso futebol é que esse intercâmbio também morreu, né? Morreu, porque antigamente vinha treinador de outros estados, né? Nós tínhamos treinador de Goiânia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então vinham vários treinadores. Eu joguei com o treinador do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de Goiânia, né? E na época o Itamar veio treinar o Comercial. A gente fizemos uma boa temporada aqui, e ele me chamava de Baixinho, né? Falou, Baixinho, o dia que eu tiver uma oportunidade eu tiro você daqui. E logo em seguida, em 2004, tinha acabado meu contrato com o Comercial, estava terminando meu contrato. E ele pegou o Roma de Apucarana, me ligou, falou, olha, eu quero que você venha para cá, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer uma temporada aqui. E eu acho que você vai se dar bem no futebol paranaense. E fui. Fui, né, com o mesmo intuito, treinar, jogar, né, sempre me dedicando ao máximo, né. E consegui chegar, artilharia do Campeonato Paranaense, tive a oportunidade de ir para os times grandes lá, mas infelizmente tem coisa na sua vida que Deus fala assim, não, isso aqui não é para você, vou te dar outra coisa melhor. O Roma chegou a disputar a final de Copa São Paulo também, né? Jogou. Então era um time forte. Você tinha meninada, mais contratações. Roma, para você ter uma ideia, o Roma tinha categoria sub-15, sub-16, sub-17, sub-20. Que é investimento numa transportadora, mais ou menos a história do clube empresa, como é o Cuiabá hoje, né? Quando a empresa resolve assumir a gestão do clube. Na verdade, esse Roma, ele é uma transportadora de São Paulo. O dono mora em São Paulo. Só que ele tinha filial em Apucarana. E ele montou Roma Apucarana, que se chamava, né?
E na época eu fui artilheiro, na frente de Washington, Fernandinho, Dagoberto, quem mais? Tinha um... Não, e esse campeonato, como é que fala? Paranaense que você disputou, você falou que você tinha o Washington, Fernandinho, Dagoberto, quem mais? Oséias, tinha aquele time também do Norte, o Irati, que revelou o Liedson, né, naquele ano também. Quer dizer, só a fera também, né? Eu tive... O Liedson sai dali pro Flamengo. Naquele ano. Eu, naquele ano lá, eu tinha acertado com o Paraná Clube. Eu tinha acertado com o Paraná Clube, na época, um bom salário, não era um salário baixo. Porque o Paraná Clube ia disputar a Série A, né? Mas, infelizmente, houve coisas que o futebol nos prega. Até no futebol, pra você ter uma ideia, tem máfia. Você imagina, é lá que tem. É lá que tem. Entendeu? É tudo muito difícil no Brasil, né? Porque assim, se só o talento valesse, se só a condição das oportunidades valesse, acho que muita gente teria o destaque que merece, mas não é bem assim, né? Não é. Funciona. E o futebol naquela época era pior nisso, né? Era menos profissional, né? Se hoje já é complicado... Era mais amador, né? Era mais amador. Muita interferência de dirigentes e tudo mais. Pra você ter uma ideia, quando eu acertei o Paraná Clube, quem ia me levar era o Saulo, né? O Saulo ele era muito amigo do Pedrinho Maradona, que jogou no Comercial aqui. E nós fomos jogar contra... Que deitou em cima do São Paulo. Nós fomos jogar contra o Paraná Clube lá em Capanema, eu fiz 2. Aí o Saulo, conversando com o Pedrinho, ele falou, esse cara lá de Mato Grosso do Sul, tava largado lá. Seu guri bom. Só quantos anos? Ele falou, tem 26, né? Eu tava com 26. Falou, não, me serve, cara, brasileiro. Conversei com o Saulo conversou comigo, tava tudo certo. Uma semana antes de eu me apresentar ao Paraná, o Luxemburgo levou 26 jogadores a custo zero para o Paraná Clube. Se é um Paraná Clube gastar R$1. Aí o que você vai fazer? Você é um dirigente. Você vai... Não vou gastar, né? Pô, tem 26 jogadores. Foi tanto que o Paraná Clube naquele ano caiu. E até hoje não voltou para a Série A. Sim. E você fala em qual ano? 2004. 2004. Aí depois penou bastante, você vê aquela história. Depois dá aquela recuperada depois com o Caio Júnior, mas é assim, já é um clube que ele se afasta da grandeza dos outros, né? O Curitiba melhora, o Atlético Paranaense nem se fala, né? O tanto que ele, 2004, chegou na final do Brasileiro com o Santos. Hoje é uma potência do Paraná, então, um dos maiores clubes. E a questão da profissionalização, da forma como lida com as coisas, né? É. Mas aí você volta pra cá e brilha, né? De lá ainda eu fui pro Coxim, né? Foi pro Coxim, que você é artilheiro do Campeonato Sul Mato Grossense no Coxim. Artilheiro do Campeonato Sul Mato Grossense no Coxim também, e fomos campeões, né, em 2006. Aí de lá eu volto pra cá e encerro minha carreira em 2010. E como que é disputar o Campeonato Sul Mato Grossense pelo interior? Porque hoje em dia tem uma hegemonia do interior, né? Foi lá no passado o Operário, o Comercial, mas depois o interior passou a dominar, né, o cenário daqui. Nós pegamos uma época muito difícil do Coxim. Uma época onde nós fomos taxados aqui em Campo Grande como time de asilo, né? Os caras falaram que nosso time era um time de asilo. Porque na verdade eram só jogadores que já estavam parando, né? Eu, Chaveiro, Paulinho, Claudinho. É que nem o Corinthians de hoje, assim. O time já estava parando, só o cara estava parando, só o cara de 35 para cima. Nós tínhamos 4 ou 5 jogadores que tinham 20 anos. E nós conseguimos ser campeão, cara. Eu acho que tudo na vida é um esforço, é uma dedicação, é uma determinação. E nós tivemos. E voltei em 2010, também fui campeão pelo Comercial Novo. Aí resolvi encerrar minha carreira. Eu já, muito antes da gente se conhecer, eu já tinha visto por 2 vezes você atendendo pessoas na rua que te abordavam, perguntando ou, sei lá, tendo aquela palavra de carinho com o ídolo. E você super paciente, no caso uma vez com uma criança e na outra vez com um cara mais jovem, num terminal. Você parou, você conversou, você explicou, tal, você teve toda aquela paciência de falar, tal. Tem jogador que não tem essa tranquilidade para isso. Como foi também para você entender esse outro lado? Porque assim, fora jogar, ser muito bom, ser muito eficiente, tem um reconhecimento popular. Que você é um cara, tá pelo teu jeito, onde você vai, você é muito querido, você é uma pessoa que é celebrada, vão lembrar de coisas de você jogando que nem talvez você lembre, daquele momento diferente que você fez. Como que é isso também, que você é um cara mais contido, né? Mas assim, é um cara que está no coração do Sul Mato Grossense, onde, ainda mais em Coxim, ou aqui, em determinadas regiões, você faz parte do imaginário do povo daqui quanto ao futebol. Né? Eu acho que a sua vida ela é feita de oportunidades, eu tive a minha, né? E eu sempre digo que o que você vai carregar na sua vida é a humildade.
Tanto é que em toda a minha carreira eu nunca tive soberbice, eu nunca fui um cara que me deixei deslumbrar pela minha posição. Eu sempre atendi todo mundo bem, atendo até hoje. Aonde eu passo, me cumprimenta, paro, você entendeu? Eu converso. Porque eu acho que a gente não vai levar nada aqui. O que a gente tem é que deixar um carinho, você entendeu? Você tem que deixar uma boa imagem sua. Né? E eu procuro deixar minha boa imagem, você entendeu? Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, aonde eu vou, graças a Deus as portas são abertas, né? Porque a da minha educação, né? Minha mãe me ensinou muito cedo que a humildade é acima de tudo, né? Então eu procuro carregar isso para mim. Eu não me deixo subir, né? Eu posso estar numa BMW, eu posso estar de a pé, eu vou ser sempre a pessoa que eu sempre fui. Isso eu tenho comigo porque eu vim de família humilde e eu sei que isso é uma coisa que a gente vai levar pro resto da vida. E é o que determina o que você é, né? Independente da situação. Pós-futebol, como que foi a tua vida? Pós-futebol é aquela transição. Fala que o jogador, ele morre duas vezes, né? Quando morrer de verdade e quando ele deixa a carreira. É aquela transição, né? De voltar a trabalhar, né? De voltar a uma empresa privada, né? Ter horário, cumprir horários, né? Ter finais de semanas regrados. Sendo ídolo do futebol de Mato Grosso do Sul, não deu para fazer uma gordurinha, né? Não deu. Aqui não tem como, né, Danilo? Os caras atrasam muito o pagamento. Hoje em dia, para você ter uma ideia... A não ser o Cesário, né? O Cesário tem essa oportunidade todos os meses, né? Cuidando bem das finanças, se ele tiver um bom gerente de banco e tal, dá para aposentar um dia. Não sei se ele vai querer aposentar um dia, mas ele tem esse privilégio. Né? Acho que as duas fazendas que ele tem lá, ele não vai querer aposentar, né? É boa vida no campo, né? Boa vida no campo. Mas é assim... É uma pena isso não vir acompanhado de qualidade do futebol daqui, né? Porque estrutura talvez um pouco ele teve, né? Teve. Condição para isso, né? Tem. Na verdade, eu, se não me engano, se me salve a memória, a federação tem condições de fazer um bom campeonato. Né? Você vê, eu fui campeão 3 vezes aqui. 2 pelo comercial, não, 4 vezes, 3 pelo comercial, pelo coxim. A gente nunca ganhou um troféu como artilheiro. O cara fala R$200 pelo artilheiro. Não. Medalha? Uma medalha. No amador melhor. No amador os caras estão dando R$500, R$600 de premiação para artilheiro, R$500, R$600 para goleiro menos vazado, entendeu? Então o amador está muito mais organizado que o nosso campeonato estadual, né? E assim, eu pós-futebol, eu dei uma baqueada, né? Porque seu padrão de vida cai, né? Você vai trabalhar, você tem que cumprir horário, você tem que, né, trabalhar final de semana. E assim, mas graças a Deus já era adaptado a essa rotina, né? Então para mim não teve problema nenhum. Agora tem muitos jogadores que param, eles ficam aí 2, 3 anos sofrendo porque eles acham que eles são jogadores ainda. Né? Não tem uma profissão, não sabe pregar um parafuso, não sabe... Eu já tinha minha profissão, né? Eu já era soldador de jogar bola. É do trecho. Mas aí nessa vida pós-futebol que a gente descobre quem que é amigo da gente, quem que não é amigo, ou quem que estava só naquele glamour todo. E nisso daí você tem um cara que você tem uma conexão maravilhosa, que é o Beto Avelar, que também foi jogador, que também passou por tanta coisa. A biografia dele é de um cara que foi chapeiro, quer dizer, no intervalo da faculdade de Direito, todo mundo lá engravatado, Mauricinho, o cara tinha que correr para bater lanche. Aí acabava a aula, todo mundo ia descansar, ele ia bater lanche. Depois, para poder fazer a faculdade, ele estava correndo atrás, né, como fala, treinando para poder ter parte da bolsa. E assim fez a vida dele, né? Também um cara humilde, um cara de coração bom, batalhador, guerreiro. E kamikaze, né? Porque ele é o líder da prefeita, né? Então ele tem que segurar a bronca ali, a linha de frente. E põe bronca que ele segura, bronca, cara. né? Mas sempre sereno, sempre tranquilo. E também passando por um drama grande na vida dele particular. Mas o cara sempre positivo. Como que foi também esse parceiro, esse amigo? Vocês são amigos, né? Vocês trabalham juntos, mas vocês são um pelo outro. Tipo um irmão, né? Somos como os irmãos, né? O Beto entrou na minha vida numa fase difícil. Eu tinha acabado de separar, fazia acho que uns 6, 7 meses que eu estava separado. E na verdade eu e o Beto, a gente não se batia muito. A gente era meio assim, ele achava eu chato, eu achava ele arrogante. Esse advogadinho acha que eu sou o quê? E ele achava esse jogadorzinho. Então a gente meio que se batia. Parece coisa de outra vida, né? Tem que resolver isso aí. Aí, cara, teve uma partida amistosa lá em Rondonópolis. E os caras que iam jogar eram os mesmos que jogavam para ele, né? Na Advocacia Avelar.
que ele tem um time também. E os caras me chamaram, vamos, tem um jogo lá em Rondonópolis, só que eu não sabia que era ele, até então, né? Cheguei, fui lá, e na época eu tava numa fase difícil da minha vida, não vou mentir não, cara. Na época eu tava com, se não me engano, eu viajei com R$50. Fui pra lá, cheguei lá, quem que eu deu de cara primeiro? Cara, ele. Aí eu olhei, cumprimentei, bom dia e tal, cumprimentamos, conversamos ali, fomos jogar à noite. Jogamos lá, tomando uma cerveja aqui, você sabe, depois você bebe, é soltar. Aí voltei pro hotel, falei, vou dormir, né, cara? Já era uns 11 horas. Aí ele chegou, na época ele tinha um Amarok. Pô, vamos dar uma volta aí? Ah, cara, eu falei, não vou não. Pô, larga a mão de ser metido, cara. Eu falei, metido é você, filho. Sabe, assim, vamos aí, vamos sair, vamos dar uma volta, tal. E saímos, cara. Então tá, vamos. Saí, entrei na caminhonete, e fomos conversando, tomando uma cerveja, vai daqui, vai dali. Na volta a gente já tava meio tomado. Ele falou, cara, sabia que eu não gosto de você? Eu falei, eu também não. Você é louco. Aí chamou um cara que você não gosta pra passear junto. Eu falei, você vê. Mas ele falou, cara, você é gente boa pra cá. Eu falei, você também, cara. Eu achava você um advogado arrogante. E de lá pra cá, Davi, faz 12 anos, 12, 13 anos que a gente não se separou mais. O cara que me ajudou. E é a importância de um amigo, né? Que assim, hoje, eu falo isso hoje, porque assim, nem tudo na vida da gente é permanente, né? Um mandato político, ele é por um momento, ou estar político é por um momento, ou como hoje eu estou no MSD aqui, desde 2017 a gente alterna aqui na bancada, nem sempre vai ser eu, um dia pode estar outra pessoa aqui, como passei por tantos lugares. Agora, a amizade, ela fica. A amizade de verdade, quando você tem aquela conexão, você pode confiar, isso fica. E vocês têm isso, né? E aí tem os gostos em comum também, futebol e tudo mais, né? E isso é muito bonito porque vocês levam para todos os lugares e eu tenho certeza que nesse momento que ele vem passando tanta dificuldade, você também foi um cara junto ali, forte. Pelo menos ele sempre fala, ó, eu tô com o Tainho aqui, o dia que eu te liguei para marcar a entrevista, tô aqui com ele, estamos conversando, tô relaxando um pouco para poder enfrentar a luta, que não é brincadeira também, a luta que ele está enfrentando. Cara, a gente de lá para cá, desde quando a gente se acertou tudo, que a gente colocou os pingos aí, a gente nunca mais se apartou, né, assim. Eu praticamente todo dia eu tô com ele, né, assim, eu trabalho com ele lá no gabinete, né, à tarde eu fico à disposição, corro para ele o que ele precisa, a gente agiliza, o que eu preciso eu peço para ele, ele me atende, entendeu? A gente, assim, dia domingo eu tô na casa dele, sábado eu tô na casa dele, você entendeu? Então a gente criou um vínculo muito grande e nesse momento difícil, quando acontece certas coisas na sua vida, que você vê quem é os amigos, né? Você vê quem pode, quem não pode. E eu nesse momento difícil, eu estava do lado dele, né? Quando eu também tive um momento difícil, ele também teve, né? Então eu acho que o amigo é isso. O amigo não é só nas horas da cachaça, não é só nas horas do churrasco, só na hora boa, né? Na hora ruim. Como que, assim, na bola também não dá para fazer muito amigo, né? Não. Eu não fui jogador consagrado como você, mas eu fiz lá meus testes, passei e tal, e também joguei bola e tal. Algumas pessoas você leva pra vida, você tem amizade, outras é só aquele momento mesmo da resenha e tudo mais. E você sendo um cara de alto nível, como você foi, competitivo, como você era um atacante que dava trabalho para todo mundo e tal. Né? E que cobrava também companheiros, né? Você sempre foi um cara que nunca gostou de perder. Naturalmente, nem todo mundo vai querer ser amigo de alguém assim, é o preço por ser competitivo. Qual que é a diferença que você vê do mundo do futebol, que é um mundo de ilusão, né? Apesar de ter o resultado lá, quem ganhou, quem perdeu e tudo mais, o que permeia tudo aquilo é muita ilusão, muita esperança de quem vai ganhar, muito sonho. No planejamento do início do ano, todos os clubes vão ser campeões, né? Todo dirigente é brilhante e tal, só que chega no final, alguém consegue, alguém não. E o mundo da política, que é outra fábrica de ilusão, um mundo de muita falsidade, de muito problema, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Se no esporte, um minuto de bobeira, você toma um gol e pode definir uma partida, na política também. A política, ela é muito traiçoeira, como a gente consegue falar. Hoje eu estou aqui, né, conversando com um amigo meu, ó, fulano tá ali, vamos com ele e tal. Não vou, claro, mas lá na frente ele não vai. O cara vai chegar, vai dar R$50 para ele e vai pro outro cara. Né? É um mundo ilusório, é igual a gente sempre fala. Hoje ele está vereador, ele não é vereador, ele está. O ano que vem ele pode não estar. E está pela escolha das pessoas. E está pela escolha das pessoas. E o que acontece? O ser humano, ele é muito evasivo. Ele esquece muito rápido o que você faz por ele.
Hoje você faz uma boa ação para o ser humano aqui, ele te agradece. Amanhã você vai lá e fala, não, o fulano veio aqui e me deu R$50. Nós temos exemplo disso, entendeu? Nós trabalhamos muitos anos com pessoas, agregando, colocando, não vou citar o nome. E é triste isso, né? Porque assim, o momento do voto, ou o momento de fazer uma escolha, ou de acompanhar a vida pública de vereador, de prefeito, de secretário, é um momento de você ver o que é para todo mundo, né? O que é a coletividade. E às vezes a pessoa olhar a individualidade nesse momento, não vai para frente a coisa. Ela não prejudica só ela, né? Não só Ela ela. prejudica a população inteira. Você tem a fogueira de vaidade também, né? Que é Com muito certeza, complicado. E isso vai ter tanto do eleitor quanto de muita gente. E aí, no caso, hoje em dia, um gabinete de vereador, no caso do Beto, lá que você participa, é também controlar e intermediar tudo isso, né? Porque tá todo mundo muito ansioso, né? Chega ali, quer para ontem a resolução, quer que o vereador faça coisa que só um prefeito, uma prefeita pode fazer, que também não é assim. Não funciona, né? Não funciona. E principalmente veio aquela história do meu pirão primeiro. Mas peraí, temos que fazer para todo mundo, temos que acomodar. Certo. Nisso entra a questão da parcimônia, da conversa, de diminuir a temperatura. E aí você está também nesse trabalho, conversando com a população, fazendo aquela resenha também para, às vezes, acomodar isso, né? É o que a gente fala, o vereador, ele tem que chegar nele já tudo mastigado, né? Ele não pode resolver problema. Igual o atacante, né? Tem que estar na cara do Tem que gol. estar na cara do gol, né? A gente que tá na linha de frente, a gente tem que fazer as coisas para chegar nele já tudo certo, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Não é um vereador que asfalta uma rua, não é um vereador que tapa um buraco, não é um vereador que corta uma árvore, né? Mas as pessoas acham que o vereador que tem que mandar a equipe dele lá, não, você tem todo um parâmetro, você tem toda uma logística para fazer isso, você tem secretarias, você depende de secretários, você depende de equipes, né? Como, vamos supor, tem um buraco na minha rua, manda solicitação, a gente faz solicitação, manda para a CISEP, que é a Secretaria de Obras. Lá são milhares de pedidos, não é só daquele vereador. São 29 vereadores. Se cada um fizer uns 10 pedidos... Prefeitura, tem os próprios funcionários que também pedem essas coisas. Então você imagine o jeito que está a nossa cidade hoje, o caos que está a nossa cidade, com essa chuvarada que está tendo, não vence tampar buraco. Aí muitas vezes você escuta o cara falar, mas seu vereador não me atende, seu vereador na próxima eleição ele não vai ser eleito. Isso machuca a gente, entendeu? Por quê? Porque você sabe que você está fazendo o trabalho certo, você sabe que você está fazendo as coisas corretas e as pessoas não entendem. Você entendeu? O ser humano ele não entende que tem, para tudo tem hierarquia. É igual chegar trâmite, aqui. né? O trâmite. Trâmite, é igual Vamos supor, até num jogo, vamos supor, você tá lá na defesa. Pra você ir pro ataque, você tem que fazer a transição toda, né? E não perder a bola até lá, senão você não chuta. Não, você não chuta. Fica aquela equipe que não consegue nem chutar a gol, né? E você vai correr o risco de tomar o gol ainda. É a mesma coisa da política. A política ela tem todo um trâmite. Mas a política, por exemplo, assim, sendo um território tão perigoso, daquele jogo difícil, que o juiz é ruim e tem muita falta, né? Como fazer para ganhar jogando limpo, como vocês fazem? Para ganhar, assim, sendo do bem, sendo acolhedor, tendo paciência, porque é o mundo do vale tudo, né? É complicado também para vocês, né? O que a gente sempre fala, né? A gente, eu principalmente... Eu falo isso porque, assim, o Beto passou pela circunstância, acho que o batismo do Beto na política não foi a vitória dele como vereador. Porque eu acompanhei a vitória dele como vereador, como amigo dele, e fiquei muito feliz e tudo mais, né? Poxa, ali eu sabia que ia ter uma pessoa de bem na Câmara Municipal, uma pessoa que ia fazer o melhor para Campo Grande. Mas aí quando ele passa pelas circunstâncias que ele passou com o filho dele, se afasta, né? E aí ele volta para a rotina normal, né? De começar a participar de sessão, fazer linha de frente do prefeito. E ele começa a tomar porrada lá na Câmara, do jeito que ele tomou, ali mostra que a política não tem dó de ninguém, que a política não tem intervalo, que infelizmente é um jogo de resistência e resiliência e não é um jogo de honra e nobreza como deveria ser. Né? Não é. E aquela não foi a única porrada, né? Depois veio muita gente, né? Pra você ter uma ideia, o Beto toma porrada todo dia. Ele toma porrada de segunda a segunda. Né? Muitas vezes sem ele ter culpa. Num jogo, né? Se você perde a cabeça tomando porrada, você toma vermelho. Igual ele fala, o Beto é um cara muito centrado. A equipe tem que ser também, né? Vocês, né? E é o que ele passa pra gente. Não maltratar as pessoas, né? Principalmente a equipe dele. Não devolver provocação. Não devolver provocações, né? Porque isso aí vai existir, né? Fake news vão existir, né? A gente sabe que tem muitas pessoas da imprensa que são maldosas, né? Trabalham por dinheiro.
E o que a gente procura fazer é o bem, né? Eu acho que quando você se propõe alguma coisa na vida, você tem que colocar Deus primeiro na frente. Se for da vontade dele, meu amigo, não vai ter. Essa cadeira que você está sentado aí, se não fosse da vontade de Deus, você não ia estar sentado nela. A cadeira que Deus reserva para você, ninguém vai sentar nela. E eu penso assim, e ele também pensa assim, você entendeu? Esse problema com o filho dele, ninguém esperava. Isso é uma coisa, foi uma fatalidade, acontece com qualquer um. Né? Você não pode usar disso para querer agredir uma pessoa. Né? Só quem passou o que a gente passou dentro de hospital, você entendeu? No dia a dia. Dormir todo dia em hospital. Cara, você não tem ideia o que a gente passou. Eu falo a gente porque eu passei também. Você entendeu? O Júnior é como se fosse um irmão para mim, cara. Você entendeu? Eu tô com ele há 12 anos, os guri me adoram. Né? Então, não tem como você não sofrer, não tem como você não se abalar com uma coisa dessa. E as pessoas ainda quererem te julgar, quererem te condenar, eu acho isso uma puta sacanagem, cara. Falar a verdade pra você. Mas é como ele falou, ele tira de letra, a gente também, e vamos tocar o barco. Vamos ver o que Deus tem lá na frente pra gente. E hoje o futebol você joga ainda? Jogo amatorzinho de vez em quando. Eu já tô nos 50, né? Já tá nos 50? Já tô nos 50. Não dá mais pra correr com a gurizada, né? Eu não aguento mais. Que conselho você daria pra alguém que chegasse pra você, né, novo, falasse, ó, passei dos 20, quero ser jogador de futebol ainda, quero começar, como que eu faço? O que eu vou enfrentar pela frente? Cara, hoje, Danilo, no atual conjectura do nosso futebol, eu falaria para essa pessoa que se ela tivesse condições para ir para São Paulo, procurar um clube, que já é tudo difícil. Globalizado, né? Tudo globalizado. Aqui em Mato Grosso do Sul hoje não tem mais espaço para um guri de 20 anos surgir no futebol profissional. Por quê? Porque não tem mais aquela, como é que eu vou te falar para você? Aquela oportunidade que tinha em 96, igual quando eu cheguei. 94, quando eu cheguei. Né? Então hoje, para você se tornar um jogador de futebol com 20 anos, não se torna mais. A gente eu tô com 40, eu tenho como ver ainda em vida o futebol daqui renascer e surgir novos Tainha, novos Chaveirinho, novos jogadores desse quilate, como o Dubinha também foi, ou é muito difícil que isso aconteça? Vou ser sincero com você, não. Muito difícil. Muito difícil. A não ser que nós tenhamos... No Mato Grosso teve um milagrezinho aí do Cuiabá, né? Teve mas, Rio Verde. Mas por quê? Porque o governador abraçou, né? O governador se tornou forte o Estado. E se tornando forte o Estado, se tornou forte o esporte. Né? Que a maioria dos times de Mato Grosso, a maioria dos times são tudo presidentes, são tudo fazendeiros. Entendi. Tanto é que o Cuiabá... É a história do clube empresa, né? Quando o Cuiabá surgiu, quem era presidente era o Braio. Entendi. E quem é o Braio? O Braio é dono de Mato Grosso. Manda fazer estrada. Né? O cara tem recurso. Tanto é que a receita do clube hoje... Então, um parente dele foi o cara que pagou pro lateral do Flamengo, e o lateral do Flamengo jogar, né? Jogar a partida. Né? Então, você tem 1 milhão pra você ter ideia. Cadê o cara não jogar uma partida? Perdeu o jogo. Né? Então, quer dizer, e eu tive em Mato Grosso, uma época lá, um amigo meu jogava, eu fui lá. Que é bem aqui no começo, não é nem lá pro fundo, que é no Primavera do Leste aqui. Você tem uma ideia, o centro de treinamento dos caras, eles têm 8 campos de treinamento. Ou seja, o Senna e fichinha, né? Os caras têm 8 centros. O Cuiabá, ele tem... Tem até um hotel, né? Também o Cuiabá, né? O Cuiabá tem um hotel dentro do CT dele, tem 8 campos de treinamentos. Quer dizer, tem categoria de base, desde o sub-13 ao sub-17. É isso que fala o nosso estado. Esse futebol de hoje, mais tecnológico, né? Que o pessoal anda com GPS no peito, e é medido o tempo todo, que valoriza muito mais a recuperação do que o treino em si, o treino tático, o treino técnico. Como que seria você nesse futebol de hoje? Porque você foi um cara de poucas lesões, você sempre foi um cara muito forte. Minha musculatura era muito diferenciada. Igual isso te ajudava a fazer diferença no campo, né? Me ajudaram muito. Tanto é que eu tive 2 lesões por falta do quê? Por falta de consciência de preparadores físicos mesmo. Porque chegava numa staff e eu falava, ó, a minha staff é essa aqui, eu não posso passar disso aqui, não, vai, eu acabar me estourando. Mas hoje, com tudo que o futebol, toda a tecnologia que o futebol tem hoje, eu vou falar para você, eu estaria num time bem elevado.
Entendeu? Porque hoje O jogador, Tainha, tem muita questão da constituição física, né? muito. Tem gente que às vezes quer ser jogador de futebol, mas não tem constituição física, não vai dar conta dessa carreira, né? Não tem a constituição física e não aguenta uma carga física. Esse é o problema. Tem muitos atletas. Que vai judiando do corpo, né? Vai judiando do corpo, te judia muito. As lesões, principalmente as lesões. As lesões, ela acaba com você. Por quê? Porque você toma muito corticoide, você toma, sabe, são várias medicações para te recuperar. E se você não tiver um acompanhamento fisiológico, nutricional, você vira uma bola inflável, como diz o outro. E qual foi o gol mais bonito da tua carreira? Eu fiz um aqui no Morenão, acho que se não me engano, acho que foi em 2010 mesmo, contra o Chapadão, e fiz um contra o Paraná. O Paraná, um de esquerda, que eu peguei ela meio 3D, ela foi lá na gaveta, e esse aqui no Morenão. De fora da área, né? Fora da área. E o gol que você ainda não fez e pretende fazer na sua vida? Até hoje eu não fiz um gol de bicicleta. Não fez de bicicleta? Eu queria fazer aquele estilo, aquele Bebeto, viu? Aquele Entendi. Bebeto da Copa. Aquele da Copa América lá? Da Copa América, aquele lá eu não fiz até hoje. Mas agora já não faz mais também, né? Agora também já não faz mais, né? Porque esse peso que tá aqui, como é que vai fazer? E na vida, que gol que você gostaria de marcar ainda nessa luta que você tá, nesse campeonato que você tá, que é o campeonato mais difícil que o futebol, hein? Eu posso ser sério pra você hoje, assim, minha staff hoje que eu tenho, assim, pra mim Deus já me deu o suficiente. O que eu tenho hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que me ajuda, né, que é o Beto, tem minha casinha, tem minha moto para andar, tenho dinheirinho para mim tomar minha cervejinha de vez em quando. Deus já me deu até demais. Eu agradeço a Ele por tudo que Ele me deu. Ele me deu a oportunidade de estar andando de novo, coisa que eu não iria mais. Você teve esse lance, você quase perdeu a perna, né? Minha perna ficou... Vou dizer para você que ela não amputou porque Deus teve misericórdia, né? Foi quantos meses que você ficou nesse drama? Fiquei 1 ano e 4 meses. Por conta da solda, né? Da solda, que é uma viga de 400 quilos na minha perna. E eu fiquei 7 meses, 15 dias só do sofá, cama, sofá, né? Aí, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de andar de novo. Isso pra mim já é... Que é a história da constituição do corpo. Tem que ser muito forte para aguentar isso. E Deus, né? Porque não tem outra explicação. É o que o médico falou pra mim. Se eu não tivesse uma musculatura igual eu tinha, eu provavelmente não andaria mais. Tanto é que no dia que, quando eu saí da sala de cirurgia, que eu acordei, o médico que foi me ver, que tinha feito a cirurgia, falou: olha, eu vou te dar uma notícia boa, ruim. A boa é que eu consegui recuperar a sua perna. A ruim é que você não vai jogar mais bola nunca mais na sua vida. Só que nessa época, quem tinha ajudado a fazer essa cirurgia era o Mandetta, né, que era foi secretário de saúde e tudo. E o Mandetta sempre cuidou de mim. É um baita ortopedista também, né? Todas as lesões que eu tive no mesmo. Comercial, ele que cuidava. Mandava lá para a clínica dele e falava: não, esse aqui tem que fazer assim, assim, porque muscular. Ele me pegou do começo da minha carreira até quando eu parei para cuidar das minhas lesões. Aí ele chegou na Santa Casa no outro dia, que ele ajudou a fazer a cirurgia, ele foi lá, falou: não é assim não, calma, eu vou cuidar de você. Na época ele estava em Brasília, ele era deputado estadual, deputado federal. Aí ele vinha sexta-feira, a secretária me ligava: o doutor quer te ver. E nisso eu fiquei 7 meses procurando. Ele falou: não, calma, vamos com calma. Lá na frente eu vou te falar, você vai jogar ou não. Aí, cara, ele foi ver na recuperação e falou: vou te falar uma coisa pra você. Quando sarar isso aqui, você vai voltar a jogar bola, você pode quebrar outra, nunca mais quebra isso aqui. E foi dito e feito, cara. Essa é a diferença do médico que acredita conhece. No paciente, que conhece, que vai até o final, né? E, cara, assim, eu tenho uma gratidão por ele também até hoje. Diferente. Né? Diferente, um cara desse é diferente. Um cara que me ajudou muito. Ajudei ele antes do Beto ser vereador, ajudei ele para federal também, ajudei na campanha dele, nunca pedi nada para ele. É um cara diferente. Não, na medicina e como é o que eu falo para você, tudo na sua vida tem que ter gratidão, cara. Sim. Se você não tiver gratidão, você não vai para sua frente. Beleza. Obrigado, irmão. Obrigado a você.